Em um campo árido da Judeia, o jovem pastor Davi caminhava lentamente enquanto guiava as ovelhas de sua família entre colinas pedregosas e planícies solitárias. Era uma vida tranquila, feita de longos dias sob o sol e noites sob as estrelas. Mas em seu coração, Davi carregava algo que o diferenciava, uma fé vibrante, alimentada nos dias em que tocava sua harpa e recitava salmos ao Senhor. Certa manhã, o silêncio do deserto foi quebrado por um mensageiro ofegante. Davi, teu pai mandou-te a Belém. Samuel está lá. Ele veio sacrificar ao Senhor e chamou Jessé e seus filhos. Esta era a introdução ao episódio bíblico conhecido como a unção de Davi por Samuel, narrado em 1 Samuel 16. O profeta Samuel havia sido enviado por Deus à casa de Jessé com uma missão específica: ungir o novo rei de Israel. Com o coração aflito pela rejeição de Saul, Samuel temia a reação do atual rei, mas a voz do Senhor ecoava nítida: vai, pois eu escolhi um dos filhos de Jessé. O cenário era simples, mas cheio de tensão. Samuel chegou a Belém e ofereceu sacrifício, chamando Jessé e seus filhos. Um a um, os filhos foram apresentados. Eliabe, o mais velho e robusto, parecia o candidato perfeito. Certamente este é o ungido do Senhor, pensou Samuel, mas Deus o corrigiu. Não atentes para a aparência, nem para a altura. Eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. Os irmãos de Davi passaram diante de Samuel: Abinadab, Chama e outros 4. Homens fortes, habilidosos, mas nenhum era escolhido. Samuel, confundido, perguntou: estes são todos os seus filhos? Jessé coçou a cabeça, quase constrangido. Resta ainda o mais moço. Está apacentando as ovelhas. Um pastorzinho quase esquecido. Samuel então ordenou: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa até que ele venha. A expectativa era palpável quando Davi entrou. Seus cabelos cor de sol poente, olhos vivos e expressão de quem conhecia o céu melhor que os palácios. O silêncio caiu sobre todos quando Samuel sentiu em seu coração a confirmação divina: levanta-te e ungi-o, pois é este. Ali, em meio ao campo e ao temor, o menor dos irmãos foi escolhido pelo Criador de todas as coisas. Davi não compreendia o peso do azeite derramado sobre sua cabeça, mas soube, pela presença firme e doce do Espírito de Deus, que algo em sua vida mudaria. Samuel, por sua vez, viu ali não apenas um garoto, mas o início de uma nova era para Israel. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, enchendo-o de coragem, de sabedoria e de um senso profundo de propósito. A estrada entre a unção e o trono seria longa. Davi ainda voltaria às ovelhas, enfrentaria gigantes, fugiria de inimigos, comporia canções e choraria perdas. Mas nada disso apagaria o selo que o Senhor havia colocado sobre ele. O céu havia escolhido o improvável. O rejeitado pelos homens era agora o ungido de Deus. Em oração silenciosa, Davi caminhou de volta aos campos, o coração inflado por um misto de temor e alegria. Senhor, guiarás meus passos, murmurava ao som de sua harpa. Imaginemos o que se passou nos dias seguintes. Talvez os irmãos debochassem, talvez o próprio Davi questionasse: por que eu? Mas uma certeza ocupava espaço crescente em sua alma: se Deus o havia escolhido, Deus o sustentaria. E assim, em meio à poeira de tarefas simples e mundanas, Davi começou a praticar a obediência fiel. Ele não saiu buscando tronos, retornou ao aprisco, guardando o que era confiado a ele. A unção não o levou ao orgulho, mas à entrega. Essa história fala muito com tantos de nós hoje. Quantas vezes olhamos para nossas próprias limitações ou sentimos que fomos esquecidos atrás das colinas? Talvez o mundo não nos veja, mas Deus nos enxerga. Ele não se impressiona com aparência, títulos ou força exterior. Ele procura o coração sincero, aquele que canta ao céu mesmo na solidão. A escolha de Davi nos revela que a grandeza começa no anonimato quando o coração já pertence a Deus. Que esta história nos inspire hoje. Podemos estar nos campos, cuidando de tarefas que parecem pequenas, sem reconhecimento. Mas o Senhor vê, e quando chegar o tempo, Ele chamará pelo nosso nome, derramará seu azeite e nos dará um propósito maior do que ousamos imaginar. Pois aos olhos de Deus, ninguém é esquecido quando há fé no coração.